Olá, internauta, você que acompanha a gente no Saúde no Ar. Hoje a gente vai conversar com Julinha Lazareto, ela que é cofundadora da Allergoshop, é bióloga de formação e tem pós-graduação em imunologia e especialização em cosmetologia. Bem-vinda, para mim é um prazer muito grande falar com você. Obrigada, Gabriel. O prazer é todo meu. Então, a gente vai falar de um assunto, de um tema muito sensível às pessoas, sobretudo aos brasileiros, que é alergia. Ela é muito conhecida do público brasileiro. Todo mundo tem um parente ou já teve algum tipo de reação alérgica. Eu queria saber de você, logo de saída, o que é alergia? O que vem a ser alergia? Então, Gabriel, a alergia é uma reação exacerbada do sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso organismo. Então, as pessoas que têm uma predisposição à alergia, o sistema imunológico deles reconhece substâncias comuns como perigosas, e aí desencadeiam uma série de reações exageradamente, que acaba culminando em coceira, espirro, tosse, inchaço, que é uma reação além do normal. Então, é uma reação exacerbada. Então, as pessoas já nascem com a predisposição? É um fator genético a alergia? Sim, né? Já tem estudos que mostram que se um dos pais é alérgico, a criança tem 40% de chance de ter alergia. Se os dois pais são alérgicos, as chances aumentam para 80%. Mas tem que deixar também bem claro que não é só essa parte. Existe outros fatores ambientais, emocionais, que também influenciam, junto com essa característica já herdada, para o desencadeamento das crises. Então, era isso que eu ia tocar nesse assunto, exatamente nisso. Muita gente, às vezes, tem reações alérgicas, sobretudo no rosto. Uma internauta nossa que mandou uma pergunta, ela tem várias reações alérgicas no rosto e disse que quando se aborrece, quando está com a imunidade baixa ou tem algum problema, isso pode estar correlacionado? Então, um dos problemas não é a imunidade baixa, é o contrário, a imunidade dela está alta. Quando desencadeia uma alergia, é porque o sistema imunológico está muito ativo. Pode sim, algumas reações alérgicas podem ser influenciadas pelo estado emocional da pessoa, né? Não só ele não é o único desencadeante, mas, por exemplo, se ela já tem a predisposição e ela entra em contato com alguma substância, pode ser que ela não desencadeie, mas se o processo emocional está exacerbado, isso pode afetar e desencadear. Algo que ela já tem a predisposição, né? Ó, Quais são os tipos de alergia mais comuns, mais frequentes nas pessoas? a população, em torno de 20 a 25% tem rinite. Essa é uma, que é aquela alergia respiratória que a pessoa espirra muito, coça nariz, coça garganta. Essa é a alergia mais comum. Seguida de asma, que é em torno de 10%, as dermatites de contato em torno de 12%, e cresceu muito nos últimos 10 anos. Eu estou nesse meio há mais de 30 anos, mas a gente percebe que nos últimos 10 anos a alergia alimentar também tem aumentado bastante. E quais seriam as mais inusitadas, né? A gente falou agora das alergias mais convencionais que a gente está acostumado a ver e as mais inusitadas. Então, tem várias, Gabriel, mas assim, eu acho inusitada a alergia ao sol. Tem pessoas que têm urticária ao sol, aparecem umas placas vermelhas, então a pessoa tem que estar sempre com protetor solar e de preferência não ir para o sol. Tem alergia a pelo de cavalo, que também é inusitado. Tem alergia ao látex, então camisinha, preservativo, luva de látex pode dar alergia também. E que essas pessoas podem ter alergia também ao kiwi, a banana, porque está relacionado também. Então, tem essas curiosidades. E dessas, entre inusitadas e mais comuns, quais são os tipos de reações alérgicas mais perigosos e que podem levar a um risco de morte? São principalmente as alergias anafiláticas, que causam reação anafilática. São principalmente por insetos, picada de insetos, remédios e alguns tipos de alimento. Fora isso, tem a asma. A asma também é uma alergia que pode desencadear num quadro grave e levar à morte também. Existe tratamento para as alergias, para que a pessoa diminua a incidência dela ou até, sei lá, de repente fazer com que desapareça? Então, a alergia ela é uma doença que é para a vida, mas ela pode ser muito bem controlada. Existem tratamentos, sim, cada vez melhores, então, com
vacinas, mas são vacinas muito específicas, então, se a pessoa tem alergia a pó, ela pode fazer uma vacina, mas normalmente são reações mais graves, né? Para diminuir essas reações, ou alergia ao leite, tem uma dessensibilização que é feita, são processos um pouco mais demorados, que costumam dar resultado, mas que mais para frente pode ser que reapareça. E como é que a pessoa identifica, Julinha, que está ali num processo de reação alérgica? Ela dá sinais e que medidas tomar? O que é que deve fazer ao sentir um sinal de que está vindo aí uma reação alérgica e que ela pode ser grave? Ah, não. Nos casos de reação anafilática, os primeiros sintomas são inchaço do rosto, principalmente na região da face. Então, os olhos começaram a inchar, a boca inchou, é algo que pode desencadear para um inchaço da glote, que fecha e a pessoa não consegue respirar. Então, antes disso, começou a inchar, vai para o hospital, vai para o médico. Pode ser que ela só precise tomar um antialérgico e que volte ao normal, mas pode ser que ela precise tomar adrenalina, que é o antídoto para essas reações. Existe até nos Estados Unidos uma canetinha que é um autoaplicador de adrenalina para esses casos, por exemplo, uma criança com alergia à formiga. Passeou, começou a ter uma reação, a mãe já aplica e corre para o hospital. Tem que continuar indo para o hospital mesmo depois de usar a adrenalina. Então, E, esses são os sintomas para prestar atenção. e há risco de uma alergia ela se tornar uma doença crônica? Então, a alergia, ela pode, né, por exemplo, no caso da rinite, causar um desvio de septo, partir para uma sinusite. Existe, a alergia já é crônica, né? Não existe uma cura. Então, a pessoa o resto da vida tem que prestar atenção para que mantenha ela no menor nível possível. O que pode é sempre ir agravando. As alergias, elas podem ir se tornando cada vez mais graves, principalmente as anafiláticas. Um dia só enche o olho, outro dia só enche a boca, em algum momento fecha a glote. Então, o principal tratamento é saber o que causou a alergia, qual é o desencadeante e evitar essa substância, o contato. Pode existir um caso assim mais específico da pessoa ter alergia a um certo tipo de alimento e ela não manifestar durante a vida inteira e de repente, de uma hora para outra, manifestar? Por exemplo, Exatamente, camarão, já que o camarão é muito comum, né? é comum. Existe sim, aliás, essa é uma das características da alergia. Normalmente a pessoa não tem a crise num primeiro contato com a substância, ela vai se sensibilizando. É como um copo de água que você vai enchendo, chega um momento que ele transborda. Então ela vai criando anticorpos a cada vez que ela come. E é isso que a gente fala. Às vezes ela comeu um, não deu, dois, não deu, o terceiro deu só um inchaço no olho, o terceiro ela fala, não é nada, vou comer de novo, enche a boca e o olho, e depois chega um momento que enche a garganta e ela não consegue respirar. Então, realmente, às vezes não aparece, pode ser com medicamento, alimento, picada de abelha, vespa e formiga, que são os principais. Então, esse foi o nosso papo com Julinha Lazareto, da Allergo Shop. Muito obrigado. Para mim foi um prazer falar com você aqui no Saúde e Notícia. Obrigada, o prazer foi meu, Gabriel. Até mais. Até mais.